Olha isso. Olha só que interessante, né? A senhora falando de como estava, era uma capelinha, e depois como foi se tornando tudo isso. E um pouco antes, lá atrás, a senhora falou a respeito de um relacionamento que a senhora tinha com um moço que estava dentro da igreja, Sim. mas que não tinha ali um compromisso. O mesmo coração. E como que é, né? Porque às vezes alguns dos nossos jovens podem estar ouvindo agora e falando, mas como que eu posso olhar para mim e falar, eu tenho realmente um compromisso com Deus? O que eu posso fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir para realmente eu ser essa pessoa que vai dar frutos, que tem um relacionamento com Deus? Como é que começa esse fogo queimando no coração? Eu creio o seguinte, Sueli, que de acordo com o compromisso, a fidelidade a Deus, a comunhão diária com Ele, você sabe que isso dá uma sensibilidade para a pessoa, né? Muito grande. Eu acho que sem vida de oração e leitura da palavra, você não tem sensibilidade das coisas, você não sabe. O discernimento que você tem depois com pessoas, com situações e tudo, é através disso. Sim. Então eu creio o seguinte, que pelo menos naquela época, a gente buscava primeiro a Deus para saber se era aquela pessoa mesmo, entendeu? Então vamos dar um tempo, nós vamos orar, vamos buscar a Deus, né? E eu sempre, o que eu queria era o seguinte, é que ele soubesse mais da palavra do que eu. Sim. Porque era ele que iria liderar a casa. Se acaso com um homem que não tem temor de Deus e que não sabe das coisas, seria muito difícil, porque eu vi pelo meu próprio lar. Minha mãe sempre foi uma mulher muito firme com as coisas de Deus. Estava até conversando hoje à tarde com o Beto lá em casa, eu estava dizendo, interessante como tem coisas que marcam a vida da gente, né? Verdade. Sobre medo que eu tinha, porque eu fui uma menina muito medrosa. Né? Chegava à noite, apagava a luz, eu começava, mãe, sabe aquele tipo? Mãe, veio, o que foi? Eu não quero dormir. Não quero dormir por quê? Eu estou com medo. Medo do quê? Né? Então aquele negócio, porque vai ver tal coisa, às vezes via coisa que contava histórias que não Sim, a mente fica cheia da... né? Então ela ia lá, ela dizia, olha, eu não vou ficar aqui, mas tem alguém que vai ficar aqui que não pisca e não dorme. Está o tempo todo olhando para você. Então você não precisa ter medo. Olha a importância de ter alguém que está sempre ministrando. Ela poderia, inclusive, até chamar para sua cama, né? Fica Sim. aqui do lado, mas não. O ensino, né? Foi, da palavra, o poder da palavra. Aprender a crer, né? Foi. Crer, a ter relacionamento, colocando fé no coração, né? E aí eu dizia, mas eu não estou vendo. Às vezes eu falava, mas você não vai ver mesmo. Com estes olhos você não vê. Sim. Mas você vai ver com os olhos da fé espiritual. Eu sempre falava isso. Né? Então, muitas vezes, quando a gente não entendia as coisas da palavra, queria saber por quê, ela sempre explicava assim pra gente, né? Então, isso marcou muito a minha vida. Mas eu via, por exemplo, de um outro lado, que a mamãe e o papai, por exemplo, ele nunca impediu dela ir à igreja. Mas também, ele não ia, ele ia trabalhar, entendeu? Ela que pegava os filhos, eu me lembro que ela fazia, ela saía, ela ia comprar o tecido, fazer a melhor roupa, porque domingo era o dia do Senhor. Então ela botava uma moedinha na mão de cada um de nós, né, que somos em 3 irmãos, uma moedinha, fazia a melhor roupa, e aí a gente ia. Aí ele dizia, mas hoje eu não posso levar você. Ele dizia, meu velho, eu tenho 2 pernas e 2 braços e tem ônibus e passa aí. Ela dizia, que ela sempre foi muito determinada, né? E ela ia mesmo. Não era chuva que segurava, nada. Ela foi firme conosco. São valores bem fundamentados, né? O valor de estar na casa do Senhor todos os domingos, isso não se negocia. Não negociava. Isso é incrível.